Tentar. Olá, boa noite. Tentando aqui fixar o tema da live. Olá, boa noite. Tentar fixar aqui o tema, como que é? Fixar comentário. Olá, boa noite. Menopausa. Boa noite, espera um pouquinho, a Mariana vai entrar. Boa noite, Jane, Paulo César, Soraya, Kátia. Hoje nós estamos dando continuidade. A primeira live foi sobre menopausa também, que fizemos com a doutora Potira Matiello, ginecologista, e a Mariana, nutricionista. Só que tiveram muitas perguntas e nós vamos terminar agora, dando continuidade para responder as perguntas, que foram muitas. Esperar um pouquinho a Mariana entrar. Olá, boa noite, Bárbara. Boa noite. Olá. Oi, Mariana entrou para a gente comer. Deixa ela fazer a solicitação. Olá, Regina, Rose. Olá. Deixa a Mariana pedir. Enquanto isso, quem vocês acharem que vai ser beneficiado desse conteúdo, chame as amigas. A gente vai falar de alimentação, menopausa, saúde da mulher. Nós sabemos que essa fase pós-menopausa, a mulher aumenta muito o seu risco cardiovascular, aumenta a chance de infarto, AVC, hipertensão. Mulheres que normalmente não têm colesterol elevado, pressão elevada, pode se elevar nesta fase, devido à perda da proteção hormonal. Mari, você já pediu, mas cadê você? Pede aí de novo, não tá aparecendo aqui para mim sua solicitação para você entrar. Cadê? Faz... cadê? Acho que agora vai entrar, Mari. Mariana, que é a nossa nutricionista, que tem feito as lives comigo. Olá. Foi. Oi. Agora foi. Tá me ouvindo bem? Estou. Tá, que bom. Quer se apresentar, Mariana? Para quem não me conhece, quem está entrando agora, eu sou Cecília Carvalho, sou especialista em cardiologia adulta e cardiologia pediátrica. Olá, eu sou Mariana Baleiro, nutricionista, chefe de cozinha também. Minha especialização é em saúde da mulher, fertilidade, gestante e trabalho com a Cecília lá na clínica, né, Cecília? Isso. Eu estava falando, a gente está dando continuidade à live, né? Que tiveram muitas Isso. perguntas. E durante essa semana, nós deixamos caixinha de perguntas, tanto a Mariana quanto eu, nos stories, e recolhemos bastante perguntas que nós vamos falar aqui. E provavelmente vai ser a dúvida de várias de vocês, né? E vocês podem enviar pergunta também, que nós vamos respondendo as perguntas.
Ótimo. Vamos Né? lá. É, Tentando arrumar a luz aqui. pergunta unânime de várias mulheres, Mariana, por que o ganho de peso, que não consegue perder peso, e se tem que, primeira coisa, tem que deixar de comer algo? Foi uma das perguntas. Pois é, essa dificuldade, né, em perder peso e ganhar peso é tudo culpa do estrogênio, né? Do estrogênio que a gente vai perdendo ao longo da idade, principalmente na menopausa. E é importante falar, né, Cecília, a menopausa não é uma doença, a menopausa ela é fisiológica, ela faz parte da vida da Sim, mulher. E como o estrogênio é muito importante para muitas funções no nosso organismo, da parte metabólica, parte cardiovascular, ela participa da resistência à insulina, né, do nosso metabolismo. Então, quando a gente tem uma queda no estrogênio, a gente tem uma tendência a ter mais acúmulo de gordura no abdômen, né, a ter um metabolismo mais lento por conta de uma diminuição da massa muscular. Então, o que eu falo sempre, o mais importante na menopausa é a gente se programar para a menopausa. Do mesmo jeito que eu falo é, que a gente deve se programar para engravidar e para várias fases da nossa vida, como se preparar para a TPM, né, que tem alimentação correta para isso, para evitar. Porque a TPM também é fisiológica, então você vai ter, sim, mas se você se alimentar melhor, fizer atividade física, vai ter menos sintomas. E é, acontece a mesma coisa na menopausa, né? Se você é, se prepara, se você faz exercício, se alimenta bem, não que você não vá ter uma menopausa, mas você vai estar melhor preparada para entrar nesse período e ter menos, não, teria menos, assim, o agravamento desses sintomas, né, que a gente tem na menopausa. Então, até foi uma pergunta, teria como retardar a menopausa? A gente não consegue retardar, que é uma coisa fisiológica hormonal, né? Dependendo, a sim, mulher vai entrar na menopausa de acordo com a menarca, a primeira menstruação, genética e tudo isso. Mas pode se sim, passar pela menopausa de uma forma muito tranquila. Tem mulheres que se exercitam, têm boa alimentação, nem sintomas têm. Então, por isso a sim, importância. E com o envelhecimento, tem um ganho de peso natural, tanto de homem quanto de mulheres, né? Então, não sim, deixar esse peso ir aumentando, né? sim. Não E tem para assim isso que um é a alimento. prevenção. Um alimento, a pessoa que fez a pergunta, não existe assim, um alimento específico, né? Mas evitar fritura, gordura, né, Mariana? Sim, industrializados, né, que pioram a saúde, refrigerante, o refrigerante principalmente por conter cafeína, então café, refrigerante, aqueles que contêm cafeína, e porque eles contêm conservantes, corantes, e muitos desses vão atrapalhar a absorção de cálcio, que já é uma questão na É, menopausa, né, que é é a outra a osteoporose por conta dessa diminuição do estrogênio, porque ele participa, né, também da de metabolismo. absorção do metabolismo ósseo. Então, se você ainda come alimentos que pioram a absorção desse cálcio, você está contribuindo mais ainda para essa osteoporose. Então, é refrigerante, café, bebida alcoólica, cigarro, tudo isso piora muito esses sintomas da menopausa, falta de exercício físico, comer aqueles alimentos que a gente fala que são mais prejudiciais à saúde, mais inflamatórios, então frituras, açúcar, corante, aqueles carboidratos refinados, biscoito recheado, né? Então isso é ter esse olhar, não existe um alimento milagroso e não existe um alimento vilão, e sim É. uma alimentação balanceada e um estilo de vida também de acordo com É. essa fase, né? Até como tem essa tendência para hipertensão, porque diminui o estrogênio é cardioprotetor e faz vasodilatação das artérias. Então, Sim, também tirar os processados, ultraprocessados, né? Que vão sim. conter muito sódio, lembrar sempre do Uhum. sal, né? Do sal escondido nos alimentos, né? Sim, dos industrializados principalmente. Outra coisa importante para falar desse processo de emagrecimento na menopausa é que o estrogênio ele participa, né, do hormônio, da secreção do hormônio leptina. Quando ele está diminuído, a gente também tem uma diminuição da leptina, que é o hormônio da saciedade, que faz a gente se sentir satisfeito. Se você tem menos estrogênio, tem menos secreção de leptina, então você também tende
a comer mais. Então, são muitos aspectos, né, que vão levar a mulher na menopausa ao ganho de peso. Então, a Por isso que preparação, a prevenção e não entrar na menopausa inflamada, com sobrepeso, faz toda a diferença, né? E porque a atividade física, a gente fala que é o pilar também para o tratamento da hipertensão na menopausa e vai Sim, combater os fatores de risco, né? exatamente. O exercício físico, ele vai aumentar os hormônios da saciedade, né? Então também Sim. vai ajudar, fora os benefícios da parte cardiovascular, né? Sim, e assim, aproveitar que hoje é o dia do educador físico, né? É, E falar que, assim, parabéns a todos os educadores físicos e como é importante praticar atividade física, principalmente na menopausa. Tem muitos estudos mostrando que a atividade física, ela vai, principalmente atividade física de força, né? Como a musculação, como ter é. carga nesse exercício, porque vai aumentar a massa muscular, a gente tem um maior ganho de massa muscular, então, vai diminuir aquela sarcopenia. O que é a sarcopenia? Diminuição, né, da massa muscular que ocorre mesmo no processo de envelhecimento. Então, se essa mulher ela faz atividade física, e principalmente de força, ela está contribuindo para o aumento de massa muscular, né? E com isso, como é um tecido mais metabolicamente ativo, o que vai acontecer? Ela vai queimar mais calorias. Então, ajuda no processo de emagrecimento. Então, é fundamental fazer atividade física na menopausa, tá? E antes da menopausa, você já se preparar seu corpo, preparar seus músculos para isso, para esse momento. A Fernanda está perguntando se tem alguma medicação que estimula o aumento da lentidão. Na No lentidão, não, ela medicamento não botou tem, né? correção Não, 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 leptina. não, não. Da leptina, não. O que vai aumentar a leptina o exercício físico, Fernanda. Que vai estimular a grelina, a leptina, tudo são os hormônios da saciedade que vai ajudar, mas não para. Também vai acelerar, né? Se tiver mais massa muscular, o metabolismo vai ficar mais acelerado e vai ter um Uhum. gasto energético maior que vai ajudar na perda de peso, né? Sim, com Dos alimentos. certeza. Das outras perguntas, Mariana, melhor açúcar mascavo? Foi até a Renata Neves que perguntou: melhor açúcar mascavo ou açúcar de beterraba? Que a gente, aquela coisa da substituição dos açúcares, a gente até vinha falando isso. O que a gente sempre fala, açúcar é açúcar, né? Então, É, açúcar de beterraba, açúcar de maçã, mel, até o adoçante, na verdade, a gente vai ter alteração, vai ter aumento de insulina. Então, o que é o ideal? É a gente tentar comer os alimentos naturais, na forma como eles são. Se é amargo, se é azedo, se é doce. Quanto mais natural a gente acostumar também o nosso paladar, a nossa papila gustativa, mais fácil fica a aceitação. E isso eu falo que tem que começar desde pequenininho, que é muito mais fácil quando a gente começa desde pequenininho, que aí você acostuma essas papilas gustativas. Na verdade, na gestação a gente já deve começar com isso, né? Mas na infância é muito importante aproveitar esse momento para a criança conhecer o que é azedo, o que é amargo, e aí você vai acostumando esse paladar. Depois que a gente está adulto e que a gente geralmente já se acostumou com um paladar doce, o ideal é não adoçar nada e ir acostumando esse paladar. A tomar um café sem açúcar, com moderação. E outra coisa que eu falo, quando você toma café com açúcar, você tende a tomar mais. Quando você toma o café sem açúcar, você tende a tomar menos. O chocolate amargo é a mesma coisa. Quanto mais docinho e mais ao leite, mais você come. É muito difícil alguém que pegue uma barra de chocolate sim, 70% come ela inteira, né? Então é isso, acostumar o paladar. isso é tudo questão de costume, né? Exatamente. Tudo é E esses, adaptável no corpo, igual o é, e, sal, né, Cecília? E esses açúcares, eles adoçam menos também, né? Então você vai acostumando, né? Depois das nossas lives, eu tenho usado açúcar de coco. Como deve Pois ser, é. ser na prática a dieta? Café da manhã, almoço, jantar, a Jane está perguntando. Olha, na prática, o que eu posso dizer? Fazer um resumão. Na verdade, existe uma É, individualidade bioquímica, né? Cada um tem uma particularidade. Se não existisse essa particularidade, né, de cada um é único,
com as suas questões, com É, as suas doenças, com as suas comorbidades. Mas, de um modo geral, o que que eu posso dizer? É um café da manhã mais rico em frutas, com menos gorduras. Quais são as gorduras que a gente deve preferir? As gorduras boas, então, de azeite, de oleaginosas, evitar a gordura saturada que vem da manteiga, evitar embutidos, presunto, mortadela, peito de peru, né? Tentar alternar, o glúten não está proibido, né? O pão, mas tentar alternar esses tipos de farinhas, né? Que a gente vai ter, de preferência de maior, com mais fibras, os integrais. Um ovo, que é uma proteína de boa é, qualidade, com nutrientes, o é, abacate, que tem gordura boa, o almoço tem que ser rico em fibras, um prato bem colorido, né? Preferir o arroz integral, a quinoa, os feijões são muito bem-vindos, grão de é. bico, lentilha, As raízes, né? as No raízes, lugar do exatamente. Até no arroz, café da manhã, as raízes são bem-vindas. Então, o que a gente fala, que tem mais estudo mostrando para uma boa alimentação para a menopausa, seria o padrão de dieta mediterrânea, né, Cecília, que a gente chegou a e até falar. para a parte cardiovascular também, que é ideal, né? Exatamente, que é rica em azeite, pobre em carnes. Então, assim, essa mulher tem que ter uma tendência, não é para ela ser vegetariana, mas ela é uma tendência a diminuir o excesso, assim, não ter tanta proteína na alimentação dela, diminuir a carne vermelha. À noite é interessante ter um jantar mais leve. Se ela conseguir, é muito bom também fazer 12 horas de jejum diário. Então, ela jantar, por exemplo, 8 da noite, tomar café da manhã às 8 da manhã. Ela vai fazer um jejum de 12 horas que vai ajudar em quê? Na microbiota intestinal, que é muito importante, que na menopausa muda muito, é fisiológico. A gente tem uma menor diversidade de bactérias no intestino dessa mulher e melhora o sono, porque também é É, uma questão, né, Cecília? Ocorre é, alteração de sono a na. microbiota está associada em tudo, né? Ao sono, à imunidade, depressão, que também tem mulheres na menopausa que sofrem Sim, mais com. Tem umas que ficam, aumenta a irritabilidade, outras mais depressão, né? E o que sim, você tinha sim, falado dos fitoestrógenos, né? Que são os alimentos que vão ajudar na produção dos hormônios de- naturais, né? Vão depender sim, da microbiota para serem absorvidos, né? Por isso a importância, exatamente. né? Pois é, os A gente fitoestrógenos, quais são eles, né? Que até isso que tem eu ia falar, e uma. aproveitar e você já falar, né, mais na prática, quais são esses alimentos que vão ajudar, né, nessa Sim, produção então, hormonal natural da mulher? a gente tem como mais conhecido a isoflavona da soja, né? Que é a mais conhecida e a mais estudada, na verdade. Eu acho que é uma das mais utilizadas. A gente tem também a isoflavona do trevo vermelho, que também tem essa função estrógena, né, de aumentar o estrogênio. A gente tem a linhaça e a chia. A linhaça, no caso, é preferível a linhaça marrom, que tem mais lignana, que é a substância que vai ter essa função fitoestrógena. A gente tem também, falei a linhaça, a chia, né? Aliás, o fitoestrógeno, explica para as As, pessoas o que as que é o nozes também. fitoestrógeno, Mariana. Pois Como é, o que eles agem? fitoestrógeno seria, fito vem de planta, né? Então seria um fitoestrogênio, né? Uma planta que a gente chama de estrogênio-like, ela imitaria a função do estrogênio. Então ela estaria atuando nos receptores de estrogênio no nosso corpo, fazendo com que a gente tenha mais estrogênio, que é uma coisa que está diminuída. E teria, a princípio, não teria os efeitos colaterais que os estrogênios sintéticos teriam, né? Principalmente para aquelas mulheres que têm histórico de câncer, né? Alterações, doenças uterinas e ovarianas, né? Mas isso tudo tem que ser com um profissional, né? Que saiba prescrever, que saiba utilizar fitoestrógeno, conversar com o médico. Eu costumo sempre trabalhar junto com os ginecologistas, né? E com o cardiologista. Eu nunca trabalho sozinha, a Cecília sabe disso, né? Eu trabalho numa Para clínica você, também de saúde da mulher. Então eu não deixo assim de estar em contato com os médicos e atuar junto com eles. Mas é isso, assim, o fitoestrógeno teria essa função. E a microbiota entra aí como assim, extremamente importante para ajudar na metabolização e na biodisponibilidade desse fitoestrógeno.
Então, uma mulher que tem uma microbiota ruim, ou seja, que se alimenta mal, que não faz exercício, ela que tem uma alimentação mais A Jane industrializada, A Jane está perguntando, dá para repetir quais são os sim, dá para. fitoestrógenos, quais são os alimentos? Vamos lá. A Tem, gente tem tem, o inhame, né? Foi uma pergunta, um deles também, né? sim, tem, Benefício do inhame, que também atua quanto fitoestrógeno. pois Fala é, os outros, então Mari. a gente tem isoflavona da soja, a isoflavona do trevo vermelho, a gente tem a linhaça, principalmente a linhaça marrom, por ter mais lignana, mas a linhaça dourada também é interessante. A chia, as nozes também são fontes de fitoestrógeno. O inhame, que tem uma substância que chama diogenina, que teria uma função, já fizeram alguns estudos, mas que teria uma função de aumentar o estrogênio. E também atuaria melhorando a absorção de cálcio nos ossos. Está perguntando como consumir a linhaça. Em Olha, a frutas. linhaça, assim, para essa função, você pode consumir a linhaça em forma de farinha, e o ideal seriam 2 colheres, no mínimo 2 colheres de sopa a 3 por dia de linhaça. Tá? Então você pode bater a linhaça, por exemplo, num processador, no liquidificador, e colocar num pote escuro, de preferência, não um pote transparente, para não perder as propriedades, né? Porque a luz ali pode oxidar a gordura boa que tem na linhaça, as fibras, e, e aí você usa essa linhaça e bota na geladeira e deixa na geladeira. Aí você pode utilizar essa linhaça diariamente ou pode usar em forma de semente também. Eu gosto de alternar. Usar em forma de semente, que se aproveita mais a fibra, em forma de farinha, que se aproveita a fibra e a gordura, né, que tem nessa linhaça. A Cláudia falou que usa chia no arroz integral. Ótimo, perfeito. Também. É E a ótimo para soja, usar. e a soja, você tinha falado também que teria que ser a soja fermentada, né? Então é tofu, miso, né? Não é? Sim. Pois é, o ideal é que seja a soja fermentada e não transgênica, né? Que teria uma função melhor no nosso organismo, de mais fácil digestão. Mas geralmente, quando vai prescrever a isoflavona da soja isolada, né? No caso, a isoflavona da soja é prescrição exclusiva médica. A gente prescreveria o que chama de glicine-max, que seria uma substância derivada da isoflavona. Uhum. Outra pergunta. Tinham perguntado aqui também, Elizabeth. Oi, Cláudia. Oi. Se o Pilates Parabéns pelo dia de também, hoje. se o Pilates seria bom também nessa fase. Também que faz força também. Para a parte muscular também seria bom. E O outras ideal coisas é que ter perguntar. força, fazer É, exercício de força, é é, ter carga, para que tenha aumento de massa muscular. é. E alimentos que ajudam no sono. Quais são esses alimentos? Porque o sono é uma das coisas que altera muito na menopausa. Então, o exercício físico é fundamental, né? Se expor à luz solar durante o dia, né? Ter Sim, rotina para melhorar, para sim. ficar com o ciclo, né, circadiano controladinho. E alimentar, Mário, o que pode ajudar no sono? Eu sei que os alimentos ricos em triptofano, né, que são mais famosos aí para ajudar no sono, né? Pois é, a gente teria os alimentos ricos em magnésio, triptofano e os próprios alimentos ricos em melatonina, né, que ajudariam no sono. Por que o sono na menopausa fica alterado? Porque o estrogênio também atua no sistema nervoso central. Então, quando tem menos estrogênio, a gente também faz alteração no sistema nervoso central, alterando o sono, né, dessa mulher. É. Então, é importante. Tem chás que a gente pode usar, de melissa, camomila, mulungu, que ajudam no sono também. Mas é importante a gente ter alimentos à noite, principalmente ricos em magnésio, o triptofano e a fitomelatonina, que vão ajudar, porque todos esses são precursores. O ômega 3 também vai ajudar, precursores da melatonina. Então, seriam as folhas verdes escuras, a banana, o abacate, os grãos, como o grão de bico, lentilha, as sementes, semente de abóbora, semente de gergelim, semente de linhaça. Todos esses ajudariam bastante no sono
E foi o que a Cecília até falou, né? Assim, de não, assim, é beber muita água ao longo do dia, mas não É, deixar para beber toda a beber à água do noite. dia na hora de dormir, né? Até esse chá calmante, se possível, até 2 horas antes, né, de se deitar, para não dar vontade de urinar à noite, também vai atrapalhar o sono, né? Então, tudo isso também tem que Exatamente. ser pensado, né? Deixa eu ver Uhum. toda pergunta aqui. As perguntas vão sumindo, sumindo. Outra Tinham coisa que eu perguntado. lembrei também, Cecília, é que o inhame ajuda bastante também na, na diminuição do LDL e o aumento do HDL. Então, também foi visto isso no estudo feito em mulheres, que o inhame ajudou também no perfil lipídico, que é uma coisa que fica alterada, né, nessa fase. Não, e isso é uma coisa muito comum, aumentar triglicerídeo, LDL, né? Então tem que ver também. Uhum. Eles já tinham perguntado da vontade de comer doce à noite. A Bárbara também está perguntando, médica também, para E tirar a aí, vontade de doce e fritura à noite. Isso foi uma pergunta que tinham feito também lá na nossa caixinha. Tem E aí alguma eu dica, falo, Mariana? sim, eu falo exatamente do que eu acabei de falar. Os mesmos alimentos que vão ajudar na melatonina seriam esses alimentos que são fontes de magnésio, triptofano, e a fitomelatonina, que eu esqueci de falar, que é o kiwi, a cereja. Todos esses ajudariam por quê? Quem é o precursor da melatonina? É a serotonina. E quando a gente está com a serotonina baixa, é que a gente tende a ter mais vontade de comer doce. Então, assim, não existe, claro, um alimento milagroso que vai deixar de comer doce, né? Mas você caprichando nesses alimentos, então à noite comendo abacate, banana com aveia. Eu gosto muito de colocar à noite na ceia abacate, banana com aveia. Para quem pode, um iogurte com aveia, porque o iogurte também, o leite também é fonte de melatonina. Então, Com assim, é aveia, bem com chia interessante. também, né? Com Com nozes, chia, né? pois é, a aveia é extremamente rica em triptofano, então ajudaria no sono. Então é uma boa dica e teria esse docinho, né, da banana que ajuda também. Colocar canela, canela ajuda bastante a melhorar a absorção de glicose, então isso seria bom para essa vontade de comer doce, para não ter aqueles picos, né, de insulina. Pode maçã com canela no micro-ondas também, Pode, né? tâmara pode. A tâmara, Então, como ela é uma fruta seca e acaba concentrando mais o carboidrato, o ideal é que você coma a tâmara, por exemplo, com iogurte, com uma aveia, porque aí você juntaria a fibra e mais a gordura para ajudar a não aumentar muito o índice glicêmico dessa fruta, que a fruta e- seca acaba concentrando mais. ou também com nozes, né? Nozes, com as Sim, oleaginosas também, né? Uma maravilhoso. caixinha Bem do Pará, lembrado, né? Cecília. Pois é. Exatamente. Com as oleaginosas seria Ah. perfeito, seria muito bom. A gente está falando da menopausa, mas a Bárbara está perguntando da TPM, sintoma para amenizar a TPM. Aí depende, de qual sintoma você tem. A TPM tem muitos sintomas e tem vários tipos de TPM, né? Então tem a TPM que a pessoa fica ansiosa, irritada, tem TPM que a pessoa fica com muita vontade de comer doce, fica desesperada. Tem gente que mistura todos os sintomas, tem gente que tem inchaço na mama. Então a gente pode até fazer, Cecília, uma live Isso de aí, uma TPM, outra live. porque a gente tem muitas coisas interessantes que a gente pode fazer e que a gente pode atuar de acordo com a fase do seu ciclo menstrual, que é uma coisa que eu amo estudar e falar. Então, a gente pode depois fazer uma, assim, até de perguntas e respostas. Vocês podem pedir que a gente faz, né, Cecília? Não, Outra pergunta que tinham feito da irritabilidade também da menopausa. O que fazer da parte alimentar? Pois é, O e também eu exercício falo, físico vai ajudar muito, tanto no sono quanto na irritabilidade, que vai produzir hormônios, sim, endorfina, que vai ajudar demais. Então, a sim, atividade física é fundamental. reduzir a cafeína. De novo, eu vou falar desses alimentos, né? Eu vou Uhum. ser repetitiva, mas seria o magnésio, o triptofano, que seriam precursores de serotonina e de melatonina, para você ter um relaxamento. O magnésio ajuda muito no relaxamento muscular. Então, assim, é bem interessante. Tentar não se alimentar Tem com. mulheres que nessa fase tem câimbras, né? Que é devido à diminuição do magnésio, né? Que é muito comum Sim, também.
que todo E o mundo só magnésio é lembra do extremo. potássio, né? Pois é, e ele é importante também para o metabolismo ósseo também, né? O magnésio atua nisso, então é importante ter esse equilíbrio. Na verdade, não existe um alimento único, todos trabalham juntos, né? Como eu falo, existe uma sinergia de todos esses alimentos que se completam, então, e se complementam. Aí você tinha até falado do gergelim também, né? Que tem muito É, que é magnésio, rico em, né? e rico em cálcio Cálcio, também. Eu cálcio. adoro o gergelim para menopausa, eu acho que ele é um super alimento, então eu gosto bastante. Outra pergunta que tinham feito são os alimentos que aliviam os fogachos, né? Os famosos calores da menopausa. E, esses seriam também os alimentos que a gente, os alimentos, né, na verdade, os fitoterápicos que a gente falou Já falo. antes, né, que seriam os mesmos que atuam aumentando o estrogênio e vão ajudar nessa regulação, né, de temperatura. O café e o álcool tendem a aumentar os fogachos. Alguns estudos dizem que sim, que a pimenta ajuda a aumentar o fogacho, porque aumenta a temperatura corporal. Outros dizem que, dependendo da quantidade, essa alteração não seria tão importante. E, primeiro, essa mulher está acostumada com essa pimenta. Ela é, por exemplo, da Bahia e come pimenta sempre, então ela já está adaptada, talvez não tenha tanta alteração assim. Então, tudo depende, eu continuo falando da individualidade. Isso é muito individual e muito depende da região, do local onde a pessoa vive, né? É muito específico. É. E a Fernanda tinha perguntado para falar novamente da grelina. A grelina é o hormônio da saciedade, né? Que vai ser mais com atividade física. Alimentar não tem nada que estimule a grelina, né? Até porque é natural, né? Os Natural, hormônios, né? eu Que eu falo que os saiba é nossos só a parte hormônios, hormonal da. e eles agem como uma orquestra, né? Um tem que aumentar, para o outro diminuir. Você começa a comer, então esse hormônio ele vai aparecer para mostrar, ó, tá saciada, chega, parou. Geralmente leva 20 minutos, né, para ele começar a subir e atingir o ápice. Então a gente fala bastante para a pessoa comer devagar. É até aqui, ó, a doutora Mariana Boni Dermato, individualidade é tudo. Pois minha xará. É, Exatamente. minha É a amiga. chave é onde a gente pode realmente atuar, é nessa individualidade, né? Que cada ser é único, cada um tem a sua individualidade bioquímica, até a sua genética, né? Então é muito bacana. Obrigada pela, pelo comentário. A Jane está perguntando se açaí é benéfico. Açaí é muito bom, que ele tem para a parte cardiovascular, né? Que é rico em antioxidantes, que vai Sim, ajudar a proteger o nosso endotélio, né? sim. E Tem protoanceonidinas, que são fitoquímicos extremamente importantes para a saúde, né, principalmente da mulher, para a saúde da microbiota. Ajudam também na regulação hormonal. Então, são os alimentos roxos, uva, açaí, jabuticaba, repolho roxo. Então, é bem importante a mulher na menopausa caprichar nesses alimentos roxos no prato. Eu gosto bastante de você tinha indicar. Você tinha falado, Mariana, dos prebióticos que vão alimentar nossas bactérias boas, né? A gente sempre fala nisso. E dá aquela dica, a gente deu na primeira live da banana verde, né? Que é rica. Sim, Como que pode, que a gente ninguém quer ganhar peso, e acrescentar em que horário, em que refeição pode incluir a banana verde, para pois ter é, os benefícios. eu vou até falar da microbiota, assim, é muito importante a gente falar de microbiota. A Cecília sabe que eu sou apaixonada pela microbiota, eu estudo muito, e cada vez que eu estudo mais eu vejo o quanto ela é importante. Então, por que que eu falo na microbiota, principalmente na menopausa? Porque eu já falei, a gente tem uma diminuição na diversidade, e hoje se sabe que quando você tem menos diversidade, ou seja, você tem menor, não é só a quantidade, sim os tipos de bactérias que estão povoando o seu intestino. Se esses tipos diminuem, você tem como se fosse uma disbiose mesmo, um desequilíbrio, porque você tem que ter bastante bactéria e bactérias diversificadas. E a gente precisa dessa bactéria para produzir hormônios, tanto o estrogênio, né, que elas atuam na produção do estrogênio, como elas também vão fazer a metabolização das isoflavonas.
Então, talvez assim, a gente tenha uma explicação por que que em algumas mulheres a isoflavona funciona muito bem e em outras ela não funciona. Porque não tem uma boa metabolização, ou seja, uma boa disponibilidade dessa isoflavona, porque tem uma microbiota ruim. E como é que a gente faz para ter uma microbiota boa? Diminuir os industrializados, É, aumentar as fibras na alimentação, tanto as fibras prebióticas, né, que vão alimentar a bactéria no intestino, e quais são elas? A gente sempre fala, tem a é. biomassa de banana verde, tem O psyllium, o psyllium, a gente tem, ai meu Deus, deu branco agora. alho poró. Biomassa de banana verde, isso, alho poró, tem nas leguminosas também. Todos esses, por que que eles são importantes? Porque eles vão produzir uma substância chamada butirato, que é fonte de energia para as bactérias. Quanto mais butirato a gente tem, mais bactéria boa a gente vai ter no nosso organismo, né? E o que que acontece? Tem uma substância principal que diminui muito na mulher, que é a substância, não, uma bactéria, que é a rosebúria. E ela aumenta com biomassa de banana verde, né, comendo prebiótico e fazendo atividade física. Então, a rosebúria ajuda bastante também no metabolismo ósseo, na perda de peso. Então, é bem importante a mulher fazer uso. Então, pode usar biomassa de banana verde, pode usar farinha de banana verde e pode também usar a própria banana verde congelada. Compra a banana verde, corta em Aí rodelinhas e põe no freezer. qualquer banana, Mariana? Qualquer banana verde, de preferência orgânica, tá, gente? Sempre que puder. E hoje não é difícil achar é, banana verde orgânica. Tem hortifruti, tem feira orgânica, que agora em todos os bairros, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, tem. Então, e o custo também está mais acessível, principalmente da banana. Então, comprar a banana verde, cortar em rodelinhas, ela verde mesmo, sem a casca, E, congela, tá? O que que e se qual a viu? quantidade Que usar? que essa banana congelada, sem estar em forma de biomassa, ela tem mais amido resistente, que é o que alimenta a bactéria boa. Então, o ideal mesmo é mais, e a biomassa acaba dando mais trabalho para fazer. Então, corta essa banana em rodelinhas, usa 2 a 3 rodelinhas, né? Como se fossem umas moedinhas. Pode bater no suco, pode usar na vitamina, pode botar no molho de tomate, pode botar no feijão, pode botar onde você quiser, pode dar para criança, não tem contraindicação, tá? Tinham feito uma pergunta, já que você falou do suco, se tinha algum suco que poderia ser usado na menopausa, ou se deveria tirar todos os sucos. A gente sabe que os sucos eles têm uma carga calórica maior, né? E O suco suco pronto ou suco natural? tinham perguntado de suco pronto, se tinha algum, e o suco natural, pode ou não? Deve evitar também, mas só comer a fruta. O suco pronto, eu acho que assim, não é o ideal, né? É. Tá ali, sempre tem conservante, tem excesso de açúcar, por mais que diga ali, não tem açúcar, mas eles vão botar pelo menos o suco de maçã concentrado, alguma concentração de açúcar para poder adoçar esse suco. E fora que tem a própria embalagem, o plástico da embalagem, né? O BPA que tá ali, então eu não indico o suco pronto. O suco natural, sim, né? Às vezes eu até utilizo no café da manhã, eu gosto de usar suco verde, que vai vir com muitos nutrientes. Um suco batido, por exemplo, com chia, com linhaça, a gente já está diminuindo a carga glicêmica desse suco. Mas se puder comer a fruta, é sempre melhor. Porque a fruta tem a casca, né, ali, então você vai ter a fibra, tem todo um conjunto todo ali da fruta que no suco geralmente a gente bate, coa, não tem as mesmas propriedades, né? Aí vai depender também da atividade física, do horário, né? A Sim, coisa sim, mais individualizada. A sim, gente sim. podem fazer mais perguntas. O que vocês Tem querem mais aqui saber sobre aí? café descafeinado. Ok, para quem não consegue viver sem o café, o café descafeinado, ok, pode tomar. Ele é até preferível descafeinado do que com cafeína, já que o que teria de pior no café seria a cafeína. No A gente, caso, a para gente já, menopausa, tá, gente? A a gente já, cafeína a não é gente, vilã.
É, Tem a gente coisas já até muito falou boas da isso. É, a cafeína. gente já até falou isso na outra live, que o café também, até 3 xícaras por dia, não tendo essa irritabilidade, não tendo Sim, nenhuma alteração cardíaca, né? Como cardíaca, você pode tomar, fala. não tem problema. Aqui E pra... perguntaram do mate zero contraindicado. O mate, primeiro, o mate zero ele é industrializado, então ele tem conservante, ele tem flavorizante. Zero, porque vai vir com uma carga de adoçante também que não é indicada. Então eu não sou fã assim de nada industrializado. Eu prefiro que você faça um mate em casa, com a erva, e adoce, se você puder, aí também tem que ver se você pode usar açúcar, se não pode usar açúcar, tá? Mas assim, é bem importante A Renata tá, evitar. a Renata tá perguntando, chocolate diet. Açúcar de beterraba nós falamos, Renata, açúcar de beterraba e açúcar mascavo, eles são mais benéficos, são mais naturais, vão ter, mas também engorda do mesmo jeito, questão, né? E o chocolate diet, Mariana, vai ter a gordura, né? Fala do chocolate, Sim, pode. tem gordura, tem adoçante, até para compensar no sabor, eles colocam mais gordura. Então eu prefiro que comam um chocolate mais amargo, né? Hoje a gente tem tanta opção de chocolate bom, tem orgânico, tem amargo, tem com sabor, tem sem sabor, tem com açúcar de coco. Tem tantas marcas bacanas hoje, tá tão mais fácil de achar, até no supermercado. Então acho que vale a pena, não precisa recorrer ao chocolate diet, não. A não ser que seja um diabético, aí a gente tem todas essas coisas de É, individualidade que a gente é. fala, né? O adoçante em pó faz mal? Aí Como o outro, depende. né? É. Assim, Ela com tinha perguntado, moderação, e se é um diabético e qual adoçante, então, assim, não, são a tantas Renata, questões, né? ela tinha ido até a consulta, ela tinha me perguntado se faria diferença do adoçante líquido para o em pó. São semelhantes, né? Vai aumentar a produção de insulina. Também o ideal, se puder São, diminuir, usar são pouca quantidade sintéticos, ou, né? Ou os são açúcares químicos, naturais. então, E outra pessoa tinha perguntado se era melhor, melhor o açúcar de coco, pouca quantidade, do que o adoçante. Quais uhum. alimentos que possuem magnésio? Eu falei, são as folhas verdes escuras, as Verduras, leguminosas, né? Que são, tem o grão de bico, principalmente. feijões, Os feijões, leite, as leguminosas. leite desnatado é o indicado? Tem menos gordura, né, Jane? Se tivesse o É, colesterol tiver bom, né, Mariana, não vai contraindicar, não tem aí problema. depende do leite. O leite também é uma, também são questões. Depende para quem, por quê, né? No caso, a gente precisa de cálcio, sim, né? Nessa fase da menopausa. Uhum. E se a pessoa não tiver um colesterol alterado, né, Cecília, eu acho que não tem necessidade, porque quando você usa o leite desnatado, você acaba tirando aquelas vitaminas que são lipossolúveis que contém no leite, que é a vitamina A, vitamina D. Elas ficam bem, elas estão contidas na gordura do leite. Então, depende para quem e qual o objetivo, né? Ó, a Patrícia pergunta, cápsula de amora vai ajudar nos fogachos? Ajuda, né? Ajuda, né? Chá de folha de amora, assim, ajuda nos fogachos, sim. Já tem estudos falando sobre isso, que teria um bom efeito. E a Cláudia está perguntando se a stevia é melhor. A stevia, ela, assim, a princípio é vinda de uma folha. A gente, assim, liberou a stevia por um tempo, por ser natural, por ser feita à base de folha. Mas hoje já tem alguns estudos, porque tinham pouquíssimos estudos, né? No início não tinha nenhum estudo. Então, depois eles começaram a fazer e viram que a stevia também pode ter alguns efeitos na microbiota. Então, assim, com moderação, escolher uma stevia natural, de preferência que seja só stevia, mas assim, substituir a stevia pelo açúcar, eu não indicaria. Eu continuo dizendo assim, para a gente tentar aproveitar aquele alimento da forma mais natural possível, tá? E o stevia também deixa um gosto bem amargo, né? A Eu gente nunca me fala que tem acostumei com stevia. o retrogosto, né? Então ele deixa aquele amarguinho, aquele efeito prolongado na língua. Poucas pessoas se adaptam, né, É. à stevia.
É bem difícil. A Regina está perguntando se o glúten prejudica a flora intestinal. Ô, Regina, pois é, essa é uma pergunta Nossa até querida. controversa, né? Assim, porque tem muitos estudos mostrando, né, que o glúten realmente é inflamatório, atrapalha a microbiota intestinal, piora a permeabilidade intestinal, inflama, mas assim, depende também para quem, né? Se a pessoa tem uma intolerância ao glúten, se ela é celíaca, então não pode de jeito nenhum. Então, mais uma vez, é a individualidade bioquímica. O que eu falo é, precisa comer glúten em todas as refeições? Porque a gente tem o hábito, principalmente o brasileiro, assim, de manhã um pãozinho ou um biscoito, almoça um macarrão, um empadão, lancha um pãozinho e janta, sei lá, de novo um empadão ou um macarrão. Porque se você parar para pensar, você fez 4 refeições no dia, às vezes até 5, porque fica de tarde beliscando um creme cracker, uma torrada, com glúten. Então, o excesso vai fazer mal. O importante é a gente ter a rotatividade dos tipos de carboidrato, dos tipos de farinhas que a gente vai utilizar, Ah, é né? bom você falar do creme crack, que eu recebo muito paciente. Fala assim, ah, não, doutora, eu só como creme crack, aí como pacote, porque acha que é um biscoito fininho, mas ali Sim. também é farinha, sal, né? E Gordura a tua... trans, que é péssima para a saúde, extremamente inflamatória, agride o intestino. Eu estou perguntando a Joelma se a maca peruana pode ser usada na menopausa. Pode, né, Mari? É Sim, uma pode. boa. Eu até, eu acho que eu nem falei, eu acho que eu A pulei, gente até né? tinha falado disso, acabamos não Tem, falando. tem tanta Fala coisa boa para falar, né? Que uma A live é maca pouco, né, peruana Cecília? vai ajudar nos fogachos também, né, Mari? Sim, a maca peruana também vai ajudar nesse ciclo hormonal, no aumento de estrogênio. Ela também tem estudos mostrando que ela aumenta a testosterona. Então, atuaria, sim, realmente seria interessante usar a maca peruana na menopausa, sim. E como que usa, Mari? Olha, o pó, né? A maca peruana em pó, na verdade, a maca peruana é uma raiz, mas em pó, aí a quantidade também é individualizada, né? Aí depende Uhum. até de quanto vem nesse pote, mas em média são 2 colheres de sopa por dia do pó de maca peruana e pode utilizar no café da manhã, Uhum. pode utilizar também num suco, num shake, né? Então pode utilizar sim. Tá, ela tem sabor que eu não conheço. Tem sabor. Não é ruim, mas tem sabor. Ele vai, Tá. vai mudar, sim, assim, o sabor do alimento ele modifica. Por isso tem muita gente que prefere usar com banana, com os alimentos que têm um sabor mais forte, né? Porque aí Uhum. mascara mais. Uhum. Perguntando, e o agave? Agave é para adoçar, né, Mari? Também o agave ele é tirado de um cacto de onde é feita a tequila. Olha que interessante. Quando eu Ah, soube, é? quando o agave surgiu, né, que veio, porque tudo que surge vira uma febre, né? E a indústria faz aquela propaganda, esse não faz mal. Mas não faz mal porque não tem estudo, né, ainda. Então, não tem aqueles estudos de segurança. Então, assim, o agave também é um açúcar, também vai adoçar, né? Então, também com moderação. Você pode utilizar para fazer uma preparação, ok, como a estévia, mas assim, não pode ser rotina. Tudo que eu faço eu coloco agave. Não é uma grande escolha e opção, né? Tô olhando aqui, Banha de mas... porco é saudável para cozinhar? Olha, É. eu não indico também a banha de porco, né, Cecília? É uma gordura de É, fonte animal, saturada. as gorduras saturadas são as piores para o coração, né? Também, Pois né? é, então, eu não costumo indicar, né? Eu prefiro para cozinhar sempre. Eu indico o azeite, né? Que tem antioxidantes, que aguenta mais a temperatura. A gente até já falou de azeite, né? Numa É. live. Vou Então, até quando me essa perguntam, semana eu eu peguei falo um de pedacinho azeite. da. É, eu vou colocar um vídeo falando lá do azeite, que a gente já até falou. A alimentação, tá perguntando, a alimentação pode reverter a menopausa precoce? Reverter a gente não consegue. Vai conseguir aliviar os sintomas, né? Sim, e tem que saber também qual é a causa dessa menopausa precoce, né, Cecília? Se é É. por cirurgia, se é bloqueio hormonal. Então, assim, isso é bem importante. A A nossa Edna querida tá Edna aqui. tem. Oi, Dininha. Ela queria Ótimo. saber da Becel. A Becel também é uma gordura.
hidrogenada, né, Cecília? É, é muita É uma, propaganda, mas também não indicamos, pelo menos parte cardiológica não, né, Mari? Mariana, travou sua conexão. Proactive é menos pior? Oi, Oi, já voltou. O meu, travou sua desculpa, internet. o meu Voltou, tá. congelou. Pois é, a BCL a gente não indica porque é gordura hidrogenada, né? É uma gordura que passa por um processo químico, né? Então, se você me perguntar, é melhor a BCL ou a manteiga? Eu ainda prefiro que você use a manteiga em quantidades moderadas, tá? E essa Proactive, ela vem com fibras, né? Ela vem com fitoesteróis, que teriam a função de baixar o colesterol. Mas assim, você precisaria comer uma quantidade grande de Becel e não adianta, você tá botando uma coisa inflamatória e tentando salvar com outra. Então, assim, eu realmente não indico, tá? E a manteiga ghee, Mariana? Qual a diferença da manteiga ghee? A manteiga ghee, ela passa por um processo como se fosse assim de filtração, né? De filtragem das gorduras, da parte que seria mais tóxica, né? Das impurezas dessa manteiga e ficaria somente ali a gordura, né? Só ficaria a gordura isolada. E aí dizem que teria menos impurezas e teria melhor para quem tem, por exemplo, uma intolerância à lactose, seria mais bem aceito. Uhum. A Jane tinha perguntado da sucralose. Sucralose também é a mesma coisa dos adoçantes, né, Mari? Que a gente já tinha conversado, né? Pouca Sim. quantidade e ainda Vai preferir aumentar. os açúcares. Perguntaram também do Demerara. Sim, Então, pois é, a o sucralose, Demerara, de coco, todos são melhores, né? pois é, a sucralose ela vai aumentar a insulina, né? Vai fazer essa percepção de doce no cérebro e não chega a nada, então expõe receptor de qualquer jeito ali de glicose, dá trabalho para o pâncreas, aumenta a insulina. A sucralose também, ela por ter moléculas de cloro, ela também pode atrapalhar a função da tireoide, diminuindo a absorção de iodo. Então, também não indico a sucralose. Claro, gente, que uma vez ou outra, eu estou falando das pessoas que usam o dia inteiro a sucralose para botar em todos os cafezinhos que toma, em todos os produtos doce que faz, qualquer coisa que faz em casa usa sucralose. Aí o excesso vai fazer mal, com certeza. E o óleo de girassol? A gente já falou isso também na outra live, né? Que a gente ainda prefere, a Mari já explicou, o azeite para cozinhar do que o de girassol, né, Mari? Sim, porque é um óleo refinado, né? Então passa também por um processamento químico e acaba perdendo todas as suas propriedades. Então não é o ideal. Quem puder usar o azeite é a melhor opção. Para cozinhar, o óleo de coco também é uma opção que pode utilizar, mas também não pode ser em excesso. O óleo de coco também é uma gordura saturada, apesar de ter outras gorduras boas, né? Mas é basicamente uma gordura saturada, então moderação, ok, pode utilizar. Perguntaram do xilitol, o xilitol é uma fibra, né? É uma fibra, então também pode ser utilizado. Aí depende da pessoa, tem gente que usa xilitol e faz uma super distensão abdominal, por ele ser um poliol, por ele ser uma fibra, né? Então depende também para que tipo de pessoa. Aqui falou que tem colocado canela no café. Ai, É ótimo. Eu também ótimo. gosto de botar canela. Outra coisa que fica boa no café é o cardamomo. Não sei se vocês já experimentaram uma sementinha que dá um sabor gostoso no café. E com isso a gente acaba, eu tenho usado muito também canela no café, e acaba dando um sabor e você nem sente falta do açúcar, né? Exatamente, essa é a ideia, de ter um saborzinho para enganar o nosso cérebro, né? Vou investir no azeite, isso, azeite de boa qualidade. Uhum. Mais Obrigada, perguntas? Jane. Excelente live. Muito obrigada. Jane é Tem uma mais? querida, todos os meus pacientes. É nossa Ah, colega, excepcional. Que legal. É Ah, nossa colega bacana. médica. Teve também a Mariana, que falou aí da dermatologia, falou que tem se falado muito de microbiota e pele. Eu tenho estudado bastante. Eu vou até fazer uma live
sobre pele e microbiota com uma dermatologista que eu trabalho. Ela falou aí e eu me lembrei, assim, que é muito bacana também. Microbiota é realmente E, tudo. Eu e, e na sou uma menopausa, apaixonada. e na menopausa também a pele também muda a pele, cabelo. Mariana, e mais Sim, uma. Podemos fazer uma live só sobre pele, cabelo, só sobre pois a é. parte dermatológica, né? Exatamente, porque é o estrogênio, né? E, assim, felizmente ou infelizmente, sem ele faz muita diferença, né? Para a pele, para o cabelo. Tem a secura vaginal, que a Potiro acho que falou na live, né? Que é muito comum também. Então, tudo por conta dessa diminuição do estrogênio. Tá. Ela falou, perguntei sobre o demerara. Ok, o Primeiro. açúcar demerara ele é menos processado e tem o demerara orgânico. Então, eu também gosto de indicar e, de novo, com moderação, né? Assim, sempre com moderação, que é o mais importante. Adoçar quando tiver que adoçar e tentar diminuir sempre que possível. Pode fazer live sobre a queda de cabelo. Mariana, do cabelo também tem alguns alimentos também que vão ajudar mais, né? Que nós tínhamos falado, né? Tem uma coisa boa que acontece na menopausa, aí ó, tem uma coisa boa para ficarem felizes, que como a mulher para de menstruar, de fato na menopausa, né, não na perimenopausa quando começam as irregularidades, mas na menopausa começa a ter, assim, a mulher para de menstruar, então ela tem uma preservação do ferro, né, Cecília? Então isso já é uma coisa que O ferro e a ajuda. ferritina baixa é Pois muito é. comum ter queda E de aí cabelo, né? queda de cabelo. Então, assim, mas ao mesmo tempo a gente tem a diminuição da absorção de cálcio, né? Tem o colágeno que a gente chegou a falar na outra live, né? Como ele é É. importante, porque a perda de colágeno, ela é fisiológica também. Até porque ela age junto, né? O estrogênio vai atuar nos osteoblastos, nos osteoclastos. Então, se ele diminui, também diminui a formação de colágeno. Então, é importante a vitamina C, o iodo, a biotina, o selênio, ferro. Tem realmente muitos alimentos que vão ajudar no silício também. A Mariana está falando aqui. Muito obrigada, Mariana. Também é super importante para o cabelo. Então, assim, tenho todo Da um conjunto biotina, de alimentos, né? onde que a gente encontra biotina também? Que a Mari sempre falava também Aqui da a, biotina para o aqui, cabelo. a perda de colágeno é terrível. Pois é, aqui é a Paty que está falando É. do simples assim, exatamente. A perda de colágeno faz uma falta, né? Quando vocês vão falar de colágeno, a gente vai ter que fazer uma live de Live colágeno, do né, colágeno. Do Cecília? colágeno, qual que é o melhor colágeno, Mari? O peptídeo de colágeno, né? Colágeno. A Mariana que está aí, que é dermato, que me corrija. É o peptídeo que a gente indica, peptídeo de colágeno, colágeno verisol. Mas o que eu falo sempre, o importante do colágeno é estar com a quantidade, né, de proteína adequada, porque senão esse colágeno ele é desviado muito para essa proteína que o corpo está precisando. Então, é bem importante a gente estar com a quantidade de proteína adequada para poder utilizar esse colágeno onde ele tem que ir, né? Mari, está acabando nosso tempo. Temos 1 minuto e Oh, 30. Ó, nós vamos poxa. deixar o enquete aqui depois, lá nos stories, e para vocês darem dicas de tema que vocês querem ouvir nas próximas lives. Eu e Mariana, a gente estava conversando, como ela trabalha com criança também. Todo mundo aí tem filhos, adolescentes, netos. E a gente falar sobre alimentação nessa fase, né? Também. E A o que vocês Mariana falou tiverem. aqui do perisol do colágeno. Muito bom, Mariana. Não conhecia, vou até olhar. Depois a gente pode se falar para trocar. Mari, É... obrigada pela Eu que parceria agradeço, aqui, só Cecília, trazendo sempre. coisa boa para todos. Eu Vai ficar, agradeço ó, você também. vai ficar gravada a live. Eu vou encerrar, gente, para eu poder gravar, tá? Tá ótimo. Um Obrigada a beijo. todos que participaram. Obrigada, Mari, tá? Eu que agradeço, Beijo. Cecília. É muito bom sempre fazer live com você. Um beijo grande. Boa Muito bom. noite, gente. Beijo. Boa Obrigada. noite a todos, gente. Tchau. Tchau, tchau.